Atos, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Até aí, deixa a Bíblia aberta. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai eterno, pelo poder vivo e poderoso que é no sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eis aqui a Tua palavra, nos ensina, Senhor, o ensino do Teu reino, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Irmãos, queridos, irmãos, família. Então é o seguinte, irmãos, hoje é muito interessante o que o Senhor quer nos ensinar. E uma coisa que a mãe fala, né? Quem tá aqui vai pregar, né? Às vezes eu falo pro Senhor, Senhor, quem sou eu para ensinar alguma coisa? Porque a gente nunca vai se sentir merecedor. Mas Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus é assim, Ele é misericordioso. E às vezes a gente pensa assim, o que é que eu vou ensinar, Senhor? Eu preciso aprender, né? E engraçado, Pai, que geralmente no dia que eu tenho que pregar, acontece alguma coisa no dia que eu tenho que pregar, que tem a ver com o que o Senhor vai trazer à noite. Ele faz eu passar por uma situação, por um pensamento, e aí na hora que eu vou consultar uma palavra, alguma coisa, tem a ver com o meu dia, ou a ver com a minha semana. E aí eu entendo assim, inclusive eu e a mãe sempre falam que quando a gente vai trazer uma palavra, o Senhor primeiro corrige a gente. Então a gente que está aqui não é melhor. A gente primeiro é disciplinado para depois ensinar. Deus faz assim com a gente. E aí eu abri nesse texto aqui de Atos, e aí nessa história aqui, que os irmãos continuarem lendo, vai falar o seguinte, que os saduceus, sacerdotes, os doutos da lei da época, que eram os religiosos, eles, por inveja, eles colocaram Pedro e João na prisão, porque eles estavam ensinando em Jerusalém, no templo, falando de Jesus que havia ressuscitado, morreu e ressuscitou, e estava pregando a salvação, né? E muitas vidas começaram a crer nesse evangelho. E eles falavam que aqueles que os religiosos crucificaram, esse era o Salvador. E aí muitas vidas começaram a ser salvas por esse evangelho. E aqui, agora eu não lembro a parte que fala, mas era na faixa assim de 5.000 homens. Né? Quem quiser dar uma procuradinha aí mais pra frente, que eu li todo esse capítulo. A pregação do Pedro? Pedro aqui, tudo. Então era nessa faixa. Converteu. De 5.000 homens que paravam ali para ouvir a pregação deles. E a gente pensa assim, 5.000 não é muito, gente, 5.000 é muita gente. Uma vez, né, pai, a gente foi num evento em São Paulo, tinha 4.000 pessoas lá. Eu falei, gente, quanta gente. Então, a gente vê às vezes no YouTube, 1 milhão de seguidor, 100 mil seguidores, a gente não tem ideia do tamanho que é esse número. A gente não tem ideia, porque a gente não coloca as pessoas numa sala para ver. Mas quando eu fui num evento em São Paulo que eu vi que tinha 4.000 pessoas para assistir uma palestra de um fulano lá, aí eu tenho um pouco mais de noção. Falei, gente, 5.000 é mais do que tinha naquele lugar. É muita gente. Então incomodava os religiosos. Sabe por quê, Val? Os religiosos era Deus no céu e religiosos na terra. Entendeu? É eles que ensinavam a lei, eles que eram os mais respeitados, entendeu? Então, eles eram a autoridade. Se tem alguém que tinha status naquela época, de Jesus, era os religiosos. Então, ver alguém brilhando mais do que eles causava inveja. E o Senhor quer nos ensinar sobre a inveja. E eu falei, Senhor... Eles não gostavam de Jesus também, né, o sacerdote? Vou falar sobre isso. E aí eu senti no meu coração, Senhor, é a inveja que você vai falar. E eu senti um pouco de inveja hoje. Por isso que eu falei que o Senhor ensina, passo por alguma situação que o Senhor depois, na hora do culto, o Senhor vai falar, lembra que você passou por isso? É isso que eu quero que você fale.
Entendeu? Então eu falo, gente, não quero falar disso não, mas a gente tem que obedecer ao Senhor, porque nós somos seres humanos. E a inveja a gente tem que tomar muito cuidado. E os religiosos tinham inveja dos apóstolos, tinham inveja de Jesus. Inclusive, eles crucificaram o Senhor Jesus por inveja, porque Jesus era o astro. Então, vamos dizer no português, claro, da época só se falava em Jesus. 36? Ah, não, tio, isso aqui é do Teudas, é um outro cara que começou a falar e reuniu uns 400 homens. Mas Pedro e João era uns 5 mil, por aí. Enfim, é, então, por inveja, eles crucificaram o Senhor. Por inveja, eles não reconheciam que, opa, esse é o Messias. Porque se eles reconhecessem que ele era o Messias, Perdia a regalia dele. perdia a regalia. Exatamente por quê? Onde eles chegavam, eles eram respeitados, pai. Pensa uma pessoa que tem status. Era, que tinha poder. Era esses caras. Esses caras eram os poderosos. Entendeu? Então, assim, se eles reconhecessem que a pregação de Pedro, de João, o próprio Jesus, realmente eles ensinavam o reino de Deus e através daquela mensagem que eles receberam a salvação, que posto que eles iam ter agora? Se eles que traziam a lei. Então eles perderiam as regalias, eles tinham os melhores lugares, as melhores vestes, eram conhecidos como os santos. Só que Jesus falava, hipócritas, porque eles ensinavam, mas não faziam. Então, por inveja, por movidos por inveja, fala na palavra do Senhor que eles crucificaram o Senhor. Movidos por inveja, que eles colocaram aqui os apóstolos na cadeia. Por inveja, eles açoitavam, prendiam, matavam. Por quê? Porque eles não queriam ninguém que brilhasse mais do que eles. Porque aqui eles começaram a ficar famosos. Imagina 5 mil vidas ouvindo eles pregarem e se converterem e louvarem ao Senhor. E você fala, opa, eles estão brilhando mais do que nós. Porque assim, pai, a inveja é o seguinte. Ninguém tem inveja de quem está pior. Sempre a gente tem inveja de algo, alguma coisa, algo que a pessoa tem melhor que a gente. Porque é fácil a gente ajudar, querer o bem de quem tá pior que a gente. Ô, coitadinho. Mas quando a pessoa tá melhor do que a gente não tem tanta compaixão. Não... Você fica assim, pô, por que ele tem, eu não tenho? Isso é do ser humano. E a inveja não vem do Senhor. Às vezes, assim, a pessoa, por exemplo, pensa assim, nossa, mas fulano tem um carro. Ou a pessoa que já tem um carro, nossa, mas fulano tem um carro melhor do que eu. Bate aquela pontinha de inveja e na hora a gente nem percebe. Só que aquilo faz mal. E a inveja, pai, faz a gente agir diferente com aquela pessoa. E às vezes pode ser até um amigo da gente, alguém que convive com a gente sentir isso. E a gente precisa identificar isso, que a gente tá sentindo inveja. Às vezes a gente fala mal de alguém por inveja. A gente fala às vezes mal de alguém. Ai, fulano conseguiu lá um emprego, não sei o quê, por causa do sei quê. Ai, fulano comprou tal coisa, mas também por causa da ajuda. A gente está criticando, mas no fundo é inveja. Você também queria essa regalia. Você também queria estar no lugar dessa pessoa. Ai, fulano, só gasta com roupa e sapato, que não sei o quê. Ah, mas você queria também poder só gastar com roupa e sapato, não ter conta, né? Quase não ter conta. Ai, fulano lá ganhou político, pode ser qualquer coisa. Eu tô dando exemplos, mas às vezes a inveja pode ser uma presilha no cabelo de uma irmã. Você fala, nossa, que presilha linda. Tem gente que tem inveja por pouca coisa. Entendeu? Aí achar que uma coisa bonita não é inveja, né, Miriam? Existe diferença, avó. Uma coisa é você falar, nossa, que bonito. Outra coisa é você falar, nossa, por que ela tem e eu não tenho? Isso é inveja. Bom, então esse pecado eu não devo, porque eu não tenho inveja de ninguém. Que bom. Nem sei. Às vezes, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente estuda, vamos supor, eu encontro uma pessoa que estudou comigo na minha sala. E é um aluno mediano, normal. E aí eu olho essa pessoa e a pessoa tá bem de vida.
tem casa, tem carro, casou, tá bonita, tá não sei o quê. Você fala, nossa, fulana? Meu Deus, o que ela fez, né? Como que pode? Nossa, você vê, fulano tá melhor do que eu. Se você falar, nossa, que bacana, fulano tá bom, bem, parabéns. Agora, se você sentir no coração, nossa, por que ela conseguiu e eu não? Porque isso acontece. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com o Pablo. Ele falou, nossa, um amigo estudava comigo, fazia bagunça e agora tá lá, tá não sei o quê. Incomoda. Porque quem tá melhor, às vezes, pode incomodar. E a inveja, ela não faz bem. Será que inveja é isso? Se você sentir que você queria estar no lugar daquela pessoa, queria ter o que... Inclusive, vó, na Bíblia fala que a gente não pode cobiçar nada do outro. Está nos 10 mandamentos. Não cobiçarás nada do teu próximo. Nem a mulher do teu próximo, nem as vestes do teu próximo, nada do teu próximo. Tudo que a gente tem que glorificar o Senhor pelo que a gente tem. Porque tudo que a gente tem, o Senhor que deu. Se a gente não tem mais coisas, é porque a gente ainda não está no nível para merecer. Já desliguei, Roberto. Ou a gente não aprendeu alguma coisa para que o Senhor falar, não, agora você pode receber. Entendeu? Pode ser uma inveja no coração, falou assim, às vezes o Senhor fala, enquanto você não tirar essa do seu coração, eu vou te dar também. Pode ser. Então, nessa vida, a gente é ser humano e nós temos defeitos de seres humanos. A inveja, ela vem em algum momento da vida. O ciúme, tudo são coisas da carne. Quando eu falo ser humano, eu falo da carne. A carne, ela tem inveja, ela tem ciúme, ela às vezes quer ser soberbo. Mas, se a gente tiver os frutos do Espírito Santo, a gente consegue reconhecer essas vontades da carne, esses desejos ruins da carne. Primeiro é reconhecer. Eu reconheci hoje, eu senti um negócio. Aí eu falei, nossa, mas por que? Não sei o quê. Aí eu reconheci. E eu pedi perdão para Deus, Senhor, eu senti inveja hoje. Primeiro passo é reconhecer que eu sou ser humana. Né? Ser humano. Eu sou ser humaninho. Eu sinto essas coisas. Às vezes, pai, vem pensamentos que não glorificam o Senhor. Eu falo, meu Deus do céu, você tem que tirar, mudar o pensamento, trocar de canal na cabeça, pensar outra coisa, porque essas coisas vêm para nós. Pensamento mundano, pensamento de pecado, inveja, adultério, tudo isso vem na nossa mente, porque nós somos seres humanos e a carne é pecaminosa. O mundo jaz o maligno, mas a gente tem que lutar contra esses sentimentos, contra esses pensamentos. Às vezes vai vir pensamentos que vão gerar desejos ou gerar sentir algo ruim para aquela pessoa. A gente tem que lutar contra isso, porque isso não vem do Senhor. Tanto que os saduceus aqui sentiram inveja. E por inveja, eles reconheciam que eles estavam pregando Jesus. Muitos deles até falam a palavra do Senhor que criam em Jesus, mas não confessavam diante dos homens. Por quê? Para não perder o posto. Entendeu? Então, o foco aqui, a inveja fez isso com eles. Eles priorizaram ter um status, um poder, se sentir melhor do que os outros, do que reconhecer que aquele evangelho realmente levava à salvação. Evangelho de que Jesus morreu, ressuscitou para nos limpar do pecado, para que a gente pudesse ter direito à vida eterna. Essa é a mensagem pregada. Vidas estavam sendo salvas, mas tinha gente incomodada. Os enfermos eram curados, até com a sombra de Pedro, né, tio? Mas, fazendo tanta coisa boa, eles sim estavam incomodados. Tem gente que faz só coisa boa e incomoda. Incomoda. Por que aquele cara tá brilhando tanto? Por que aquela pessoa tá conseguindo tanta coisa? Parece que... O que ele tem? O que ela tem? E a gente tem que cuidar desses sentimentos, que às vezes a gente acha, não, eu não tenho inveja, eu nunca senti isso. Será? Se a gente pedir ao Senhor para mostrar no nosso coração, será que a gente já não sentiu inveja de alguém? Do vizinho que contou alguma coisa para nós, que é algo que recebeu? Ah, fulana tem mais carinho do marido do que eu. Ah,
A esposa daquele cara é mais companheira. Ah, a esposa daquele. Será que já não sentiu algum tipo de inveja? Ah, aquela fulana tem um cabelo muito melhor do que eu. E não deu aquele incômodo. Esse incômodo é a inveja. E a inveja não glorifica o Senhor. Tanto que o Jesus só falou mal desses religiosos, hipócritas, sepulcros caiados. O que, mano? O que? Sabe o que eu penso? O meu modo de pensar é assim: quem tem inveja é uma pessoa imatura e uma pessoa que não tem amor. Porque quando a gente tem amor no coração, Aham, tudo que as outras pessoas conseguem, a gente fica tão feliz. Pode aham, ser até uma inimiga, né? Até uma aham, pessoa que não gosta da gente. A gente fala, aham. ai, graças a Deus, se ela queria, se Deus deu, glória a Deus, não é o que eu faço, amor? Aham. Isso daí, quando o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, a pessoa Às vezes as vai sendo pessoas. moldado, né? Mas Aham. o que a Miriana está falando é o que a natureza A humana, natureza né? humana É desse sente. Não, jeito, né? então, por isso que eu tô falando. E a Eu já gente, fui. e a gente quando é tomado por um sentimento contrário à palavra de Deus, a gente tem que repreender, porque aí o inimigo que está querendo Sim. semear É alguma porque coisa, assim, né? tio, é o que eu tô falando. Esses sentimentos, eles são dos seres É, humanos. justamente. E aí, assim, primeiro passo é reconhecer, poxa, eu tive um sentimento aqui, o que que eu faço com ele? Se eu guardo esse sentimento, o inimigo se instala ali. É uma semente. É verdade. Se eu reconheço e falo, Senhor, me perdoa, tira isso do meu coração, por que que eu senti isso? Ou vem um pensamento de uma. Às vezes pode vir através de uma notícia, de uma música, por quê? O nosso pensamento ele é moldado pelo quê, pai? Pelo aquilo que nós vemos e ouvimos. Tudo que nós vemos e ouvimos entra para a nossa vida, ela não é descartado. Ele entra de alguma forma. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos e ouvimos, porque o que nós vemos e ouvimos que geram os pensamentos. Principalmente no celular. Exatamente, principalmente o celular, porque é tanta informação que a gente só faz assim, ó, A pessoa fica doidinha. fica doido. E essas informações, elas não estão sendo descartadas, elas estão entrando em nós. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. Uhum. E é tanta informação inútil, tanta vídeo besta, que até a hora que eu até fico Eu que brava digo. comigo quando eu vejo algumas coisas bestas. É, é que Falo, gente, tem, gastei tanto tempo vendo essas coisas é que idiotas. tem diferença entre você vê tudo, certo? Mas aquilo que você vê, se, se aquilo tornar um desejo no seu coração, um desejo por aquilo, né? Aí é que é ruim, né? Porque Sim. você anda na rua, você vê de tudo, entende? Aham. Certo? Mas você não Entendi. pode trazer aquilo para o coração, Cobiçar. entende? Você tem que, certas coisas, é, vamos supor, é, deixar de lado, né? Sim. Não trazer aquilo E para dentro do e seu a coração. inveja e a cobiça, elas estão assim, ó. Elas andam de mão dada. Não tem como você sentir inveja e não ter cobiça. As duas andam agarradinhas, É. são irmãs gêmeas. Porque nós não É, vamos estar alheio da nossa visão. um Esse exemplo, que é o negócio, eu né? entendi, tio, o que você quis É. dizer. Um exemplo disso, nos Dez Mandamentos está falando assim que não adulterarás. Jesus, ele vem e ele reforma esse mandamento. Ele fala assim, olha, quando você olhar para uma mulher, e não precisa ser na sua frente, não, pode ser no celular, tá? Quando você olhar para uma mulher e você cobiçar ela no seu coração, Já pecou. você já cometeu adultério. Então o negócio é mais embaixo com Jesus, viu? O negócio é mais sério do que a gente pensa. A gente fala, ah, mas eu não traí corporalmente. Mas Jesus falou, e tá lá em Mateus, pode caçar que você vai achar. Eu posso achar depois e colocar aqui. Só de pensar, já Então, pecou. só de você cobiçar, olhou e cobiçou, você já adulterou no seu coração. Então o negócio é muito mais sério. Ah, não tem nada eu ver aqui e eu senti alguma coisa, porque eu não tô com a pessoa. O inimigo colocou essa mentira no teu coração. Porque se você desejar essa pessoa que você tá vendo, tu já adulterou. Na, É, na Bíblia fala para a gente ter cuidado com o nosso coração, porque dele é onde procede as fontes da procede, vida, né? exatamente. Pois então, O Exatamente. negócio é complicado, deu hein? uma. Sim, a vida, vovó, nós que somos servos, É, nós que somos servos, a gente tem que cuidar em muitas áreas da nossa A vida. gente ir pro céu é demora, minha filha, né? Pra A cá pro porta é inferno, não. estreita, avó. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à Agora, se a gente achar perdição. uma pessoa bonita, é pecado?
Não, né? Ó, a senhora é uma senhora viúva, é diferente. Eu tô falando uma Mas, pessoa ó, casada. Não, mas pode ser casado. Bonita é uma coisa, agora você desejar aquela pessoa e você imaginar com aquela bom. pessoa É. e você se Sexualmente, imaginar com né? aquela pessoa, aí é pecado. Não, tô achando. Pá, olhou, passou, olhou, não é bonito, É. mas você não Bonito, bonito. feio. não desejou no coração, Alto, magro, tudo não você imaginou uma cena com aquela pessoa, aí, entendeu? Ah, bom. É. Então, Eu acho as pessoas bonitas. a Bíblia fala, examine. Também Eu não, sou né? bonito, minha senhora. Você não é feio, né? Fala, meu amigo. Lídia, 2,41 fala dos 3 Você mil que fosse muito converteu, feio, tá? nem tinha casar com você, Deus. 2,41. Tá, eu vou focar. E depois teve, Já foi 20 minutos. teve 5 mil também, né? Eu sei que teve duas. Teve várias pregações. Ah, um detalhe, né, que você falou sobre Ô, o vó, número, vó, o número de volta, pessoas. volta aqui, estamos no culto, calma. Hein, Teu pai que é Miguel? Oi. O detalhe que você falou sobre a quantidade de 5 mil pessoas, por exemplo, que teve Aham. duas situações de Pedro, conversão de 3 mil e 5 mil, né? Só que não tinha só 5 mil, entende? Converteu 5 mil, mas tinha mais público. Eu Tinha vi isso. fariseus, saduceus, Não era contado tinha... mulheres e crianças. Não era Ou contado seja, era mulheres, muito era muito mais. mais. Vamos supor, 5 mil os que estavam convertendo. converteu, mas não contava É. mulher e criança, tinha 12 a 15 mil, né? Já pensou? Muita gente, Em né? Provérbios, só pra gente encerrar falando sobre esse tema que o senhor quer trabalhar no nosso coração, Gordura. no Provérbios 3, 29 fala: Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. E aí fala no 31: Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Às vezes a gente olha uma pessoa que às vezes faz coisa errada, tipo assim, ai, sei lá, faz boné pirata, e você vê a pessoa se dando bem, andando de caminhoneta. Um exemplo, tá? E você fala, gente, como que essa pessoa prospera fazendo coisa errada? Tem muito. Não tem muito? E aí, e às vezes a gente pode até ter uma invejinha. Nossa, essa pessoa faz tanta coisa errada e tá aí vivendo bem. Esse versículo que nós lemos fala, não tenhas inveja do ímpio. Eu também já li essa parte. Não tenha inveja do ímpio. Deixa que do ímpio o Senhor vai cuidar dele. Se ele está se dando bem, é por até um tempo. A pessoa que faz coisa errada, ela vai até um tempo. Entendeu? Mas se de qualquer forma não pagar aqui na terra, ela vai se acertar com Deus. Na Bíblia fala que a gente não pode ter inveja do ímpio. Não cobiçar nada do próximo. E cuidar. Então, eu falei da inveja aqui, mas é todos os sentimentos que a gente sabe que não agrada do Senhor, a gente tem que cuidar. Porque eles vão vir, tio. Esses sentimentos Sim. vão vir porque a gente é carne, a gente ainda não Sim. foi para a eternidade. Então, a gente vai ter sentimentos e pensamentos que você fala, meu Deus, eu sou crente. Entende? Eles vão vir, só que a gente tem que saber o que fazer com eles. É verdade. Entendeu? Não vamos ser hipócrita e falar, não, eu não sinto nada disso. Ai, gente, eu aceitei o Senhor. Gente, sou tão santa, tão madura. Ai, eu olho e só desejo florzinha e coração para todos. Não é assim, a gente é ser humano. Tem hora que dá inveja assim, tem hora que você tem vontade de estrangular assim, tem hora que você tem vontade de matar assim, tem hora que você tem vontade de fazer coisa errada na mente, sair, encher a cara, qualquer coisa que você sabe que não pode. Dá vontade sim. E pronto. Só que a gente que é cristão tem que falar, tá, eu sei que veio esse desejo, esse sentimento, tá aqui, tô sentindo. Senhor, o que eu faço com isso? Me ajuda. Eu não quero viver conforme a minha carne, eu quero viver conforme o teu Espírito Santo, eu quero me santificar. Então eu reconheci esse sentimento ruim. Pô, Senhor, eu senti inveja disso aqui, não tá legal. Eu senti isso, Senhor, eu não quero. Me perdoa, Senhor. Vou me corrigir. A luta da carne do espírito. É a luta da carne contra o espírito, é um brigando contra o outro, que eu já falei aqui. Então, Pai, quando vem algo ruim no pensamento, no coração, o desejo, eu vou brigar. Eu vou ver, eu vou. Aí que entra a guerra. Quem que vai vencer? É o teu desejo? É a vontade de agradar o Senhor? Toma a sua cruz, o Senhor falou, e siga-me. O que é tomar a sua cruz? Nega a tua vontade e me segue. Isso é tomar cruz. A pessoa fala, o que é tomar cruz? Vou carregar? Não. O que é cruz? É você negar a tua vontade, Dizer não à carne, dizer né? não à carne e falar, eu vou fazer o que Deus quer, porque essa vida acaba, mas a vida com Deus é eterna. Então, o tio sabe, na Bíblia está escrito o seguinte, que aquele que perder a sua vida por amor de mim,
herdará, né, a vida eterna. Aquele que ganhar, eu tô falando com as minhas palavras, Sim. ganhar a sua vida, vai perder a salvação. O que, que quer dizer esse versículo? Eu entendi. Falei, aquele que quer, vou viver a minha vida, sabe? A pessoa, não, eu vou pra igreja nada, eu vou viver a minha vida, eu vou badalar, eu vou beber, eu vou sair, eu vou ficar. A pessoa está querendo viver a vida dela e negando ao Senhor. Na minha vida mando eu. Na minha vida mando eu. O que, que quer dizer? É o próprio versículo que eu falei. Quem achar a sua vida vai perder a salvação. Porque ela quer viver de qualquer jeito. Deus vai falar, beleza, viva de qualquer jeito, mas a vida eterna tu não vai A ter. vida é virtude, né? Agora, quando eu falo, eu quero badalar mesmo, Senhor. Quero dançar, eu gosto. Eu quero ouvir música do Meu mundo. corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Eu quero sair com todo mundo. Eu quero mesmo largar desse homem. Quando você... Mas aí você fala, mas... Eu quero, Senhor, mas... Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando você perde a tua vontade, a tua vida, por amor do Pai, a vida eterna é tua. É Emiliano, assim que funciona o reino dos céus. É. E é por isso que é tão difícil, vó. Só que assim, a gente também não pode crucificar ser cristão, sabe por quê, vó? O caminho é estreito, a gente nega a nossa vontade. Só que no caminho estreito o Senhor também ajuda a gente a vencer. Ciladas que o Senhor nos livra. É um caminho apertadinho? É um caminho apertadinho. Tem até ali o quadro ali, é um caminho apertadinho. Mas tem privilégios também, não é só dor, gente. É um prazer. Paz o mundo não tem. Quem já perdeu a paz sabe como ela faz falta. Eu já perdi paz, já teve momentos de muita tristeza, eu sei o que é perder paz. E eu dou valor quando eu sinto paz, tá tudo gostosinho. liberdade, né? Liberdade. Você, por exemplo, vai cair numa armadilha e o Senhor te dá um sonho, uma revelação, uma visão, e Deus te previne daquela situação. Então, o caminho é apertadinho, mas tem privilégios. E é o caminho estreito que conduz à salvação. Ele não tá sozinho no caminho. A gente não tá sozinho. É difícil, pô, tô negando a minha carne, eu deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo. Pô, não tem vantagem? Claro que tem. Além da vida eterna, Deus vai ser contigo. Deus vai te livrar, vai te dar paz, vai te dar alegria da salvação. Quem diz que crente não é feliz? Nós somos felizes. Eu sou feliz, mesmo negando a minha carne. Mesmo. Vai vir sentimento? Vem. Mas não quer dizer que eu não sou feliz porque eu não vivo a minha vida do jeito que eu quero. É o Entendeu? outro lado que está na contramão da vontade de Deus, tenta convencer aqueles que estão tendo uma vida diferente, entende? Depois que a pessoa tá, desculpa a expressão, tá? É, na desgraça, ou a pessoa tá no buraco, some, entende? Some, larga a pessoa na armadilha, né? Acontece muito no mundo aí fora, né? Então, é, é, um, é uma estratégia, né? Do inimigo de querer tirar as pessoas do bem, né? Do caminho, e até das coisas de Deus, né? Esse negócio de festa, balada, coisa e tal, Sim. né? Tem cara que, às vezes, tenta convencer algum amigo alguma coisa e no fim leva o cara só numa fria, né? Acaba... Tio, e falando sobre alegria de crente, né? As pessoas falam, mas você não faz nada, você não bebe, você não fuma, você nunca foi nesses lugares, você não. E tal, mas a pessoa pensa, nossa, vocês devem ser infelizes, né? A pessoa acha que a alegria passageira desse mundo é verdadeira felicidade. Mas a felicidade do crente ela é tão sem explicação, é a alegria que excede todo entendimento, que Paulo e Pedro, nesse capítulo que nós lemos, nesse capítulo no anterior, fala que eles foram açoitados porque eles não tinham, os fariseus não tinham argumentos, os saduceus não tinham argumento para bater com eles, porque o povo tava, os enfermos estavam sendo curados, o povo glorificando a Deus, eles não tinham o que falar. Eles tentavam proibir, mas não tinham o que falar. E aí eles falaram assim, olha, não vamos, tem uma hora que eles resolvem não prender, mas bater. Pedro e João. Pedro e João. Paulo Pedro ainda e não João, estava na história. Pedro e João. E eles apanharam e depois foram dispensados. Eles estavam felizes de ter apanhado. Feliz de ter apanhado. Você vê que a alegria do crente é uma alegria assim que não tem explicação, gente. Sim. A alegria do crente é uma coisa de doido, só pode vir de Deus. Porque os caras falar, tô feliz de ter sofrido isso por amor de Cristo. Você fala, gente, não bate bem. Porque as coisas que são loucas aos olhos dos homens são sabedorias diante de Deus.
O Senhor vai dar uma alegria para aquele que negar a sua carne e seguir ao Senhor, uma alegria que excede a todo entendimento e a toda lógica. Então, é apertadinho o caminho de você vir esses sentimentos da carne e você negar? É apertadinho, é difícil? Vai. Às vezes você chega a tremer. Às vezes é difícil. Às vezes você vai querer chorar. Você vai ficar revoltadinho. Vai. Mas esse caminho estreito também leva à alegria, a verdadeira paz e alegria que o mundo não consegue encontrar nos prazeres que estão aí. E eles não entendem, eles falam, os crentes é louco, os crentes é doido. Eles ficam glorificando a Deus, cantando louvor, mas vive tá passando luta e tá glorificando. O que é isso? Eles não entendem, eles nunca vão nos entender, porque essa alegria, ela não vem do mundo. Porque o nosso prazer não está no mundo, o nosso prazer está em Deus. A alegria nossa verdadeira vem do Senhor. Quer falar alguma coisa, mãe? É só lembrar que a gente só vence usando as armas espirituais, né? Sim. É aquela coisa, né? Usar os recursos espirituais. Sabe pra quando vai conseguir- ficar mais fácil? A carne sempre vai brigar com o espírito. Eu já falei do exemplo do cachorrinho, né, gente? Então, esse que é o aquilo que segredo. nós aprendemos, né? Nas outras. Então, lembra dos seixos do Ribeiro? Os meios de graça? Ele é aqueles 5 seixos, aquelas 5 pedras, é a receita para doer menos você negar sua carne. Quanto mais você busca ao Senhor, eu sempre falo isso, né, mãe? Quanto mais o Senhor você busca e você coloca, mais do mundo sai, vai ficando mais facinho de negar o mundo. Daqui a pouco você vê, você já não tem mais alegria nesse mundo. Você só quer que acaba logo e Deus volta logo, porque você não vê mais graça aqui. Você fala, nossa, mas você não vê graça no mundo? Quanto mais perto eu tô de Deus, Sim. menos me interessa o mundo. No comecinho, tinha um novo convertido, ele vai sofrer mais. Porque ele acabou de aceitar o Senhor. Estava acostumado com uma vida de festa, de tudo posso, eu que faço o que eu quero. Os amigos. Os amigos. De repente ele aceita o Senhor, começa a ele entende que para herdar a salvação ele tem que estar num processo de santificação. Não é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, não. É um processo de salvação. Você aceitou o Senhor, agora caminhe em santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus, diz a palavra do Senhor. Então é um processo de santidade. Então, quanto mais você usa aquelas 5 pedras, louvor, jejum, madrugada, oração e a palavra, oração, clamor pelo sangue de Jesus, mais facinho fica de negar essa carne. Mais facinho fica você andar no caminho estreito. E esses sentimentos que vão vir, que é a inveja, que hoje a gente falou, que é um exemplo de sentimentos que vêm do ser humano e que a gente tem que identificar e tirar, porque pode se instalar algo e o inimigo usar esse sentimento para te destruir de alguma forma. Então, é os meios de graça. Vocês entenderam? Mas claro, Eu entendi. é muito certo isso. Então, Muito certo. eu vejo o seguinte, né? Independente, né? Eu acredito que quando a pessoa ela experimentou bastante do mundo e depois vai para as coisas de Deus, fica até mais difícil, certo? Mas a pessoa pode ser de Deus e às vezes ter alguma ligação com alguma coisa do mundo, entende? Pode ser às vezes música, pode Sim. ser alguma bebida eventual, alguma coisinha assim, certo? Mas para a pessoa que, por exemplo, estava no mundo, vamos supor que a pessoa está no mundo, certo? A Sim. pessoa está no mundo, é, a ligação espiritual com o mundo é muito forte, certo? Sim. Ela vai para Deus, aí vai desligando, né? Deus Ela vai tirando justamente, vai aos desligando, e poucos. daí vai surgindo o desejo do Ô coração, tio, vai surgindo o mas isso eu desejo. vou falar uma coisa pro senhor. Eu entendi. Você As entendeu, pessoas que né? são do mundo, às vezes pode ser mais difícil, porque tem muita coisa do mundo para Deus tirar. Tem. Mas até aquelas pessoas que nasceram na igreja, às vezes tem desejos pelo mundo que não Sim. experimentou. Tem muitas Ah, filha sim. de pastor que nunca viveu o mundo, mas tem um desejo e acaba se desviando porque nunca viu É aquilo. onde entra esse negócio aqui praticamente de cobiçar, né? Cobiçar o Desejo pelo mundo. mundo é uma Cobiçar o cobiça, mundo. né? Aham. Experimentar uma coisa diferente, né? Sim. Droga, né? Infelizmente, né? É, tipo o crack que Vicia na praticamente primeira, né? vicia e é muito difícil da pessoa se desvencilhar Oh, daquilo, né? Eu que já trabalhei de voluntário em casa de recuperação, os caras falavam assim, Moisés, eu
fumei maconha, cocaína e coisa e tal, e o negócio, eu conseguia controlar tudo. Mas por curiosidade, quando eu resolvi experimentar o negócio da crack, aí acabou a minha vida, tá? Destrói muito E as famílias. segundo os caras que eram usuário, ele falou que é a mesma coisa que o cara trazer o bicho para dentro dele, entende? Porque Não consegue, na né? hora que dá aquela ansiedade, é um desespero que o É a cara, abstinência, né? justamente a abstinência, né? Mas ele diz Aham, que é muito, muito forte, né? O negócio. sim. Então era só misericórdia de Deus, É né? só Deus Só nesse buscar. caso, tio. E É a só gente Deus. lá era a Aham. palavra, buscando. E É por isso que eu falei já numa pregação que eu falei, tem coisa que é melhor a gente não saber, não experimentar para o nosso próprio bem. justamente, Tem às vezes notícia, alguma coisa que é melhor a gente se poupar. sim. Eu já falei isso, né? Que é para o nosso próprio bem ter algum pouco de ignorância em algumas coisas. Você sabe que o negócio é ruim? Para que você vai querer experimentar ou ir lá querer ver lá, por exemplo, no Holocausto, onde que estava aquele pessoal lá que ficou roupa, ossos e outras coisas era mais, né? E vai fazer muito mal, né, pra gente naquele memorial do Holocausto, por exemplo, lá, né? É, Pelo menos eu tem, penso que é um lugar ruim e determinadas coisas na vida é mais ou menos assim, né? Nossa, eu sei que é ruim, que vai fazer mal para mim, por que que eu vou é, fazer essa aventura, na né? Bíblia fala assim, tem um texto que fala assim, examine o homem, pois a si mesmo. Fala sobre cear. Mas esse examine o homem, pois a si mesmo, a gente pode encaixar para muita coisa. Tem coisas para mim que são eu tenho mais fraqueza numa área, cada um tem a fraqueza numa área. Sim, Então, um pode ter mais fraqueza para pender para drogas, para álcool. É a fraqueza da pessoa. Um tem a fraqueza para prostituição, para pornografia. Um tem uma fraqueza para sair, balada, essas coisas, amizade. Então, assim, examine o homem a si mesmo. Você fala, qual que é a minha fraqueza? Lute contra ela. É aí que o inimigo sabe a tua fraqueza. Esse que é o problema, ele sabe. E aí, se você não tiver em Deus, ele vai jogar a armadilha, porque ele sabe aonde você cai. sim, Entendeu? Cada um tem a sua fraqueza. Nós somos seres humanos, nós temos fraqueza. E a gente tem que reconhecer, eu não sou Superman, eu tenho fraqueza, eu preciso cuidar. Tem um texto, pai, que a vida inteira eu interpretei da forma errada. Fala assim, maldito o homem que confia no homem. Eu sempre achei esse texto que eu não podia confiar no outro. Realmente, né? A gente não pode confiar cegamente em ninguém. Mas esse texto, na verdade, ele quer dizer o quê? nós mesmos, Maldito nossa homem, carne, o homem que eu, confia no homem. homem interior. É isso a interpretação desse texto. Ou seja, maldito você, se você confiar em você mesmo. Não, eu consigo, eu resisto, eu vou lá experimentar, mas eu não vou viciar. É Maldito verdade. o homem que confia no É isso homem. A gente não pode confiar na gente mesmo. Porque a gente é carne, a gente peca, a gente cai sim. Sem Deus a gente cai sim. Pode ser até servo do Senhor. Se não vigiar, cai sim. Quanto pastor que sai da. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Emiliano, tinha uma oração na época de jovem, quer dizer, isso daí independe de idade, né? Mas eu sempre fazia oração da seguinte forma, né? Senhor, que a minha vontade caia por terra, mas que a tua vontade, que eu sei que é o melhor para minha vida, essa sim dê certo, entende? Amém. Teve algumas situações até errado que eu sabia que era errado que ia fazer, acontecia alguma coisa que acabava daí não dando errado, porque eu tinha orado, mas às vezes a carne queria Claro, pisar na bola em alguma coisinha, né? claro. E principalmente A carne só quando lasca a vida da gente, gente. Vocês têm que então saber eu isso. fazia essa Ela oração, só né? quer ferrar a gente. Vamos falar Justamente. o português. Se a É a gente não pura tiver ali, verdade. ó, orando, É. Senhor, me livra da tentação hoje, Senhor, me livra do E a gente mal. tem que fazer reserva, né? Antes, né? Não, Não é na hora, não não é é na na hora que hora, pá, não. clicou ali, pai, me livra, Senhor. Não, Não. você já vem ali numa É. O oração para na hora Senhor que sabe, vem, né? você fala, você vence aquilo ali, entendeu? E aí é bom quando você vence a carne, você fala, ai, Senhor, deve estar contente. É bom. Amém? Amém. Vamos Amém. cantar um hino, mãe? A Ana quer falar o testemunho dela. Ah, fala, Ela tia. falou que